Shalom. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem que já ouvi diversas vezes. É uma mensagem que me emociona todas as vezes que eu escuto. É a história de um rapaz que nasceu para ser rei. Nasceu para reinar. Todavia, ele passou a maior parte da sua vida num lugar desprezível, num lugar onde as pessoas que tinham todas as dificuldades da vida, mendigos, aleijados, cegos. E naquela época não existia nenhum tipo de benefício social. Como hoje não existe. Nós temos a Cracolândia e nós vemos aquela situação desumana, que nenhuma autoridade consegue dar uma solução para aquilo. E esta região chamava-se Lodebar, lugar de ninguém, lugar das pessoas mais, não quero usar uma palavra ruim, mas lugar de pessoas desprivilegiadas pela vida. Essa era aquela região onde os leprosos, os mendigos, os alcoólatras, tudo que tinha na sociedade que era rejeitado ia para aquele lugar. E a Bíblia conta a história de um herdeiro do trono de Israel que acabou ali, por engano. Muitas vezes nós passamos a nossa vida sofrendo por engano, por medo. Muitas vezes nós, temerosos do que vai acontecer, nós acabamos sofrendo sem não passar por aquilo. A maioria das nossas preocupações, na verdade, são pré-ocupações. Ocupamos a nossa mente com problemas que não existem. Problemas que nós mesmos inventamos. Todos somos sabedores que quando um rei é morto, outros tentam tomar o lugar. Na Revolução Bolchevique, 1917, aqueles que tomaram o poder, imediatamente, no mesmo dia, mataram toda a família real. Mataram o rei, que era o czar, a esposa, os filhos, para que ninguém reivindicasse o trono. Nos dias de Israel não era diferente. Houve muitos assassinatos, houve muitas mortes. Teve um rei de Israel que reinou 2 dias apenas. Foi assassinado. Então era comum esse tipo de atitude. Eu estou falando sobre Mefibosete. Ele era o filho mais novo de Jonatas. Quando ele veio a esse mundo, já chegou com problemas. A sua mãe morreu no parto. E Jonatas não ficou muito feliz. Ignorou aquela criança, como se ele tivesse culpa. A Bíblia cita que Jonatas era um rapaz consciente, ponderado, diferente do pai. Todavia, Jonatas, ele tinha um problema. Ele não conseguiu assimilar a perda da esposa. E essa perda da esposa fez com que ele não tratasse aquela criança inocente, que havia perdido a mãe também, de uma maneira diferente. Então nós vemos que Mefibosete já chega nesse mundo com problemas. Uma babá foi destinada para criar aquele menino, para cuidar daquele menino. Em 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1, nós vemos que depois que Davi já havia estabelecido o seu governo, já havia estabelecido o seu poder, porque assumir
o governo é uma situação. Estabelecer o governo é outra. Ele tinha muitos inimigos. Tinham pessoas que não queriam que ele fosse o rei. Quando nós lemos a Bíblia, nós colocamos muita paixão na história. Mas nós temos que entender que ali eram pessoas comuns como nós. Havia pessoas que tinham interesses escusos. Haviam pessoas que se aproximavam de Davi para tirar proveito. Todavia havia pessoas que queriam matar Davi para assumir o poder. Toda a família de Saul havia sido morta. Não tinha mais ninguém. Então agora o próximo a morrer seria Davi. E Davi sabia disso. E o que aconteceu? Ele estabeleceu seu reino, ele estabeleceu seu general, ele estabeleceu seu exército. Agora ele estava em segurança. Agora ele podia respirar. E aí, certo dia, no capítulo 9, no versículo 1, diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate como bondade por amor a Jonatã? Olha que pergunta. Resta alguém da casa de Saul? Lembre-se que ele havia sido casado com a filha de Saul. Ele havia sido casado com a filha de Saul. Jonatas era seu cunhado. E agora ele não sabia se havia sobrado alguém. É uma pergunta um pouco complexa. É como você perguntar: olha, sobrou alguém da família do fulano de tal, um conhecido? Jonatã era seu cunhado. Ele havia sido casado com a irmã de Jonatas. Ou seja, houve um extermínio. A Bíblia não relata, mas houve um extermínio total da família de Saul. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zipa. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe ao rei: és tu Ziba? Respondeu: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Percebam, Davi era um guerreiro. Davi era um homem que tinha sangue na mão. A tal ponto que ele não pôde construir o tabernáculo. Todavia, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele diz: será que sobrou algum para que eu possa mostrar a misericórdia, a bondade de Deus? Zipa respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Eu imagino como Davi se sentiu. Como assim? Um príncipe, filho do meu amigo, que é meu sobrinho, porque Mefibosete era sobrinho de Davi também, naquele lugar, e eu sendo o rei. É como você, tendo condições, descobrir que um ente querido seu está na miséria. E ele diz o seguinte, assim, no versículo 5, assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, inclinou e disse-lhe Davi, Mefibosete. Respondeu: sou eu. Por que Davi perguntou o nome dele? Davi não reconheceu
naquela pessoa um filho de Jonatas. Não reconheceu naquela pessoa um descendente, um neto de Saul. Se você ler a biografia de Saul, a Bíblia ela dá muitos detalhes. A Bíblia diz que todos os homens de Israel batiam no ombro de Saul. Saul se destacava. A Bíblia diz que ele era um homem bonito. Aonde chegava, ele era bem visto. Ele era diferente. E quando Davi olha para aquele homem aleijado, você, Mefibosete? Você? Ele estava desfigurado. Ele estava arrasado. O meio que ele vivia o tornou uma pessoa amargurada, uma pessoa sofrida, uma pessoa triste. Quando você nasce no lar pobre, se cria no lar pobre, fica adulto, a pobreza faz parte do seu dia a dia. Não vai fazer muita diferença. Mas quando você é uma pessoa rica, uma pessoa que seria um rei, e de repente está em Lodebar, você nunca mais vai sorrir. Você nunca mais vai se alegrar. E era assim a fisionomia de Mefibosete. Davi percebe que ele estava tremendo, ele estava temeroso, ele estava apático. Porque ele não acreditava que Davi iria poupá-lo. Mas não tinha como. Primeiro, ele não tinha como fugir, era aleijado. Os soldados foram buscá-lo, não tinha como fugir, não tinha outra situação. Então ele está apreensivo na presença do rei. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que coisa, irmãos. Mefibosete ficou mais de 20 anos lá em Lodebar, passando todo tipo de dificuldade. Lá ele se casa, lá ele tem filhos, mesmo naquelas condições, mas uma pessoa miserável. Saul era um homem riquíssimo, poderosíssimo. Jonatas era um homem riquíssimo, poderosíssimo. E toda a riqueza deles estava na mão de Davi. E agora aquele mendigo, aleijado, tremendo na frente de Davi. E Davi fala para ele: eu vou dar tudo que era do seu avô. Eu vou dar tudo que era do teu pai. Ele nunca imaginou, ele nunca sonhou que aquilo iria acontecer um dia. Talvez você que está aqui, ou aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, ou aqueles que irão assistir, talvez está pensando assim: a minha vida não deu certo. Tudo que eu faço dá errado. Quando eu penso que encontrei a felicidade, o que vem pela frente? Problema. Quando eu acho que consegui um bom emprego, vem uma crise. Quando eu acho que as coisas vão fluir, as coisas desandam. Muitas pessoas passam por isto. Muitas vezes, você não imagina que o que acontece com os outros vai acontecer com você. Você só vai perceber quando acontece alguma perda, algum sofrimento, a perda de um ente querido. É muito fácil você dizer meus pêsames, mas é difícil você estar em pêsames. Dizer é fácil, mas estar é muito difícil. E agora, olha o que Mefibosete fala. Ele se inclina e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aqui
especifica como ele se sentia. Ele se sentia como se fosse um cão morto. E você? Algum dia se sentiu assim? Porque para que serve um cão morto? Para nada. Ninguém quer um cão morto do lado. E ele se sentia um cão morto. Neto do rei, filho do príncipe, se sentia um cão morto. Saul aqui podemos dizer que seria Deus. Jonatas seria o Messias. E você, um dos herdeiros do reino de Deus, um príncipe. Mas talvez você está se sentindo como um cão morto. Talvez pelas suas escolhas, por suas opções, pela sua busca, e não deu certo. Aí o que você faz? Você se entrega. Você vê que nada está acontecendo. Tudo está dando errado. Mas nós vemos que a história vai mudar. Mefibosete, a partir daquele dia, além de toda a riqueza, toda a herança que ele herdou, que não era pouco, com certeza absoluta a riqueza dele era maior do que a de Davi. Com certeza absoluta, porque Saul reinou 40 anos. E agora, ele se sente ainda um cão morto. Ele não acreditou. E Davi diz: você vai assentar na minha mesa. Jesus também contou uma parábola que um certo homem resolveu fazer um grande jantar. E nesse jantar, ele convidou todos os amigos, toda a elite da cidade. E cada um deu uma desculpa. Não posso ir, vou ter que resolver tal coisa. E o céu chegou e falou: olha, não consegui trazer as pessoas. E aquele senhor diz: vá a todo lugar, vai a Lodebar, vai aos valados, traga os coxos, os aleijados, os desvalidos e põe à minha mesa. Jesus está se referindo àquele fato de Mefibosete. E nós, hoje, somos Mefibosete. Muitas vezes nós estamos nos sentindo desvalidos, nos sentindo que nada acontece. Talvez a minha idade já seja insuficiente para que eu recomece a minha vida. Talvez eu perdi coisas que eu sei que nunca mais, nunca mais eu vou conseguir recuperar. E isso não é verdade. Se você olhar nos anais da história, você vai ver que os grandes empreendimentos que hoje você vê na rua, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, como o McDonald's, KFC e outros empreendimentos, o próprio Bradesco, os seus fundadores tinham mais de 60 anos. Eles haviam sido, até os 60 anos, homens frustrados. Homens que não conseguiram realizar nada. Mas aos 60 anos, eles começaram a perceber que ainda tinham vida. Porque quando você é jovem, tem 30 anos, você olha para frente e fala: nossa, tem muito tempo. Mas quando começa a chegar os 40, os 50, os 60, você olha para trás, já passou muito tempo. Você olha para frente, falta pouco tempo. A vida é assim. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar como um cão morto. Não! Você tem que viver. E viva da melhor forma possível. Deus nos chama para sentar à mesa. Porque nós somos príncipes. Não importa que nós estivéssemos em Lodebar. Não importa que nós estávamos num lugar que era desprezível. Não importa que os seus pecados sejam como escarlate, vermelhos. A Bíblia diz que vai tornar branco como a pura lã. Há muitas experiências que nós temos visto por aí
de pessoas que desistiram no meio do caminho, pessoas que acharam melhor não continuar, porque tudo que elas fizeram não deu certo. Eu vi uma charge de um indivíduo, dois indivíduos, no deserto. No deserto, esse líquido vale mais do que ouro. No deserto, ouro não vale nada. Dólar não vale nada. Mas uma garrafa de água gelada não tem valor, não tem preço. E esses dois indivíduos estão para perecer. Você pode morrer de sede em poucos dias. De fome você resiste muitos dias. E de repente, quando os dois perceberam que a coisa estava degringolando, que não tinha mais o que fazer, que eles iriam realmente morrer, se depararam com uma placa. A 100 metros, H2O. A 20 quilômetros, água. Aqueles homens, desesperados, resolveram buscar a água a 20 quilômetros. E não chegaram lá. Por quê? Eles não sabiam que água é H2O. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas vão ficar no meio do caminho por falta de conhecimento, falta de entendimento. A Bíblia nos fala, voltando para a história de Mefibosete, a Bíblia nos fala que quando a babá, que cuidava daquele menino com 5 anos, soube que Saul e Jonatas tinham morrido, ela entrou em desespero. Pegou aquele menino no colo e saiu correndo. Tropeçou. E o tombo foi tão grande que ele quebrou os 2 pés e tornou-se paraplégico. Nós vemos aqui 2 erros. O primeiro, ela desconhecia o caráter de Davi. O segundo, como você me pega um menino de 5 anos e sai correndo? Não faz o menor sentido, não era mais fácil pegar na mão e correr? Um molecão daquele tamanho vai correr com ele no braço? É óbvio que ia ter um acidente. É natural, porque muitas vezes nós queremos resolver o problema da maneira errada, da maneira que não se faz. Tudo começa errado na vida desse rapaz. Sua mãe morre, a sua babá não entendeu e foge com ele no braço como se ele fosse um bebezinho. Então nós temos que entender que as nossas vidas, elas são parecidas com essa história. Cada um de nós temos um pouquinho de Mefibosete. Cada um de nós temos um pouquinho desta história. Mas o que faltava naquela babá era confiança. Se ela não tivesse fugido, o menino não teria ficado aleijado. Se ela não tivesse fugido, o menino teria ficado com Davi. Teria crescido no reino. Seria um grande homem. As nossas escolhas é que faz a diferença. Não tome decisões, não tome atitudes antes de pensar. Reflita. Pense 2 vezes. Se tiver em dúvida, amanhã eu resolvo. Não seja precipitado. Hoje nós temos as redes sociais, né? E aí você recebe uma mensagem mal criada. Imediatamente você já dá a resposta. Acabou de mandar, você vai falar: ai meu Deus do céu, eu não devia ter mandado. Por que eu não esperei? Ou às vezes, pessoalmente, em vez de você esperar, existe um método muito interessante. Vocês devem conhecer este. Pronto. Se você for conversar com a Luciene, vá com um copo d'água e enche a boca. Se você for conversar com o Renato, vai com um balde. Enche a boca. Aí o que acontece? Aí você não fala nada. Ou seja, quando nós vamos falar
Nós temos que pensar. Porque às vezes nós não entendemos o que a outra pessoa está dizendo. Ou a outra pessoa não entendeu o que está falando. Nós temos que ter sabedoria para lidar com a situação. A babá de Mefibosete achou que estava ajudando. E ela cometeu uma atrocidade com a vida daquela criança. A mesma coisa somos nós pais. Muitas vezes nós cometemos atrocidade com os nossos filhos. Eu estou educando o meu filho. Mas que jeito, de que maneira, de que forma? Cada família tem um jeito. Eu sempre tive uma maneira de lidar com meus filhos. Eu nunca achei que eu deveria gritar. Porque eu pensava assim, se eu falar gritando, eles só vão entender se eu gritar. Eu não vou poder gritar a vida inteira. Então nós temos que começar a aprender a lidar com a vida, a lidar com as pessoas, a entender os projetos de Deus. Saul morreu porque ele transgrediu os princípios do Eterno. Jônatan foi uma consequência dos pecados do pai. Saul se matou quando viu o seu filho querido morto. Muitas vezes os nossos pecados prejudicam os nossos filhos. Não quero alongar muito, mas quero dizer o seguinte. Para você que é pai, para você que vai ser pai, para você que é avô, pelo relógio do Eterno, a vinda do Senhor está às portas. Existe, na verdade, apenas uma profecia a se cumprir. As demais profecias todas se cumpriram. Só tem uma. Só que a Bíblia nos fala que o Senhor vai antecipar, abreviar a sua vinda. Então não adianta ficar contando com isso. E se ele decidir voltar hoje? Um bom dia para voltar. Como é que vai ser a sua situação? Como é que vai ser a situação do seu cônjuge? Como é que vai ser a situação dos seus filhos? Dos seus pais? Talvez você deveria refletir o que eu estou fazendo para herdar a salvação. Será que esta vida que eu tenho levado vai permitir que eu alcance a salvação? Lembra que eu disse na nossa conversa informal? Não adianta você levantar o bracinho e dizer eu aceitei Jesus, que isso aí é utopia. Tenho cansado de dizer que os demônios creem em Deus e tremem. Então acreditar não quer dizer nada. Mas nós temos que colocar a nossa vida no altar. Então pense bem. Por que você deixou de vir à presença do Senhor? O que levou você a fazer isso? O que é mais importante do que estar na presença de Deus na tua vida? Ou Deus não tem importância nenhuma? Deus é apenas uma casualidade. Eu acho que hoje eu vou ver Deus. Não, hoje eu não estou afim de ver Deus. Hoje eu não estou afim de ver a cara dele. Não quero. É um direito que você tem. Todos nós temos esse direito. Mas será que isto não compromete a minha eternidade? Não compromete o sucesso dos meus filhos? Não compromete o sucesso do meu neto, da minha neta? Saul cometeu erros gravíssimos, mas ele não pensou nos filhos, ele não pensou nos netos, não pensou nas filhas ao cometer os pecados. E você pensa que os seus pecados podem levar a sua família à derrota, à perda? Então, meus irmãos, comece a reaver. Faz uma revisão da tua vida. Como eu sempre digo, faça um checklist. O que eu estou cometendo de errado e o que eu estou fazendo corretamente. Faça uma balança mental com 2 pratinhos. Deus me pediu para fazer isso, coloca. Deus me pediu para fazer isso, coloca. E a balancinha vai fazendo isso. Deus me pediu para fazer isso aqui. Aí depois você coloca do outro lado.
Deus disse para não fazer isso, eu fiz. Deus disse para não fazer isso, eu fiz. Deus disse para ver qual é o equilíbrio espiritual que você tem. Nós estamos vivendo em tempos especiais. Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês, inclusive de você, que está aí assistindo e que vai assistir. O que você está fazendo? Qual a justificativa que você tem para não estar nos caminhos do Senhor? Para não fazer a vontade de Deus? Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar para os seus entes queridos. O mundo está cada dia mais caindo num precipício. Nos Estados Unidos, a inflação, que há mais de 40 anos não tinha, agora tem. 40 anos sem uma inflação como na Europa. A gasolina na Europa aumentou em um dia 50%. Até esses dias a Europa era um país estável, maravilhoso. Aquela guerra maluca na Ucrânia com a Rússia. O mundo está se preparando para a chegada do Messias. E você? Está se preparando? Ou está apenas achando conveniente fazer algumas coisas, que é aquilo que eu gosto? Aquilo que eu não gosto, não faço. Pense bem. Melhor seria não ter conhecido do que conhecer, ter a oportunidade de conhecer a Deus e não cumprir. É tempo de você fazer uma reflexão. Nada justifica você não fazer a vontade de Deus. Nada justifica você se afastar da presença de Deus. Lembre-se, o Senhor está às portas e em breve Ele virá. Não espere receber a seguinte sentença: apartai-vos de mim, vós que sois contra a minha lei. Esses que receberão essa sentença são aqueles que, quando o Senhor estiver voltando, vão correr achando que alcançaram graça. E vão achar o que? Uma sentença de morte. Então, meus irmãos, nós estamos entrando agora, já deu o pôr do sol, no primeiro dia do primeiro mês do ano de 6022, do calendário bíblico. Shana Tová para todos. Feliz Ano Novo. Este é o ano que o Senhor estabeleceu. Este é o ano da aceitação. Nós estamos no ano 6022. 22 anos já se passaram do sexto milênio. A Bíblia fala que o Senhor está retardando a sua vinda para que ninguém pereça. Olha a misericórdia de Deus. Já está dando para a gente 22 anos a mais para ver se a gente se achega a Ele. O amor de Deus é uma coisa fora do... Não dá nem para imaginar o grande amor que Ele tem por nós, irmãos. E você, como está retribuindo esse amor? O que você está fazendo? Volta para teu Deus, ó Israel. Que Deus abençoe a todos. Dê um feliz restante de ano novo. Esses 12 ou 13 meses que vamos ter pela frente, que sejam anos de transformação. Sejam anos de mudança. Sejam anos em que você possa se encontrar com o seu Deus. Não olhe para trás. Não espere. Esqueça o que passou. E para finalizar, vou contar uma experiência que eu já contei, a maioria já ouviu, mas aqueles que não ouviram, preste atenção. E aqueles que ouviram, ignore. Havia, no século XIX, uma história que milhares de pessoas estavam indo para a salvação, para se encontrar com o Senhor. Era uma estrada muito larga, várias carruagens repletas de pessoas com bagagens, todos felizes caminhando para Sião. Mas a estrada foi se apertando, a estrada foi ficando estreita.
E chegou um momento que não dava mais para andar com carruagens. E todos começaram a andar com cavalos. Levavam as suas bagagens, levavam os cavalos e levavam mulas com as bagagens, mas continuavam caminhando. Mas chega um momento que não dá mais para andar com os cavalos, não dá mais para levar as bagagens nas mulas, e agora as pessoas vão ter que andar a pé. E a estrada vai se estreitando, e chega um momento na frente que não dá mais para andar dois, um do lado do outro. Só cabe um. E embaixo é um precipício. Então as pessoas estão andando deste lado, embaixo é um precipício, mas estão andando de frente. Só que chega um momento que não dá mais para andar de frente, eles têm que andar de costas, colocando a mão no precipício, ali para não cair, desse jeito, imagina. Só que chega um momento que vão ter que tirar os sapatos, porque está muito escorregadio. Tiram os sapatos. E de repente, percebe que ali existem pedras pontiagudas. E aí não conseguem pisar direito. Mas aquele que está puxando a fila, ele percebe que tem marcas de sangue nas pedras. Ou seja, alguém passou por aqui. E esse alguém é Jesus. Ele passou na frente para que nós consigamos chegar lá. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão da vida eterna. Vamos esquecer tudo que se passou. Vamos deixar todas as bagagens para trás. Vamos deixar a carruagem, vamos deixar as mulas, vamos deixar as malas, vamos deixar os sapatos. Mas não vamos deixar de alcançar o objetivo. Amém? Deus abençoe a todos.